Capítulo 5. O amor começa aqui. Do livro Ame como se nunca tivesse sido ferido. Autor, Jensen Franklin. Nós precisamos viver a vida a todo vapor. Viva com alegria, viva apaixonadamente, ame plenamente agora, porque você não tem a certeza de um outro dia. Olhei para as anotações do sermão que eu preparava para pregar no dia seguinte. A tensa tempestade familiar que compartilhei no capítulo 1 estava furiosa. Minha mensagem era um lembrete de como a vida é curta e que precisamos parar de abrigar ressentimento, amargura e raiva. Quanto mais eu olhava, mais alto era o sussurro. Hipócrita. Pensei na admoestação de Paulo aos líderes da igreja em 1 Timóteo. Limpem suas ações em casa antes de começar a liderar outras pessoas na igreja. Ou, como ouvi dizer, se não funciona em casa, não passe para frente. Hipócrita. Eu estava tentando manter as coisas ajustadas em nossa família. Eu estava tentando manter a paz enquanto uma de nossas filhas navegava por águas tempestuosas. Eu estava dando o meu melhor para amar minha família como Cristo ama a igreja, eu admito. Houve momentos em que eu lutei com o sentimento de fracasso. Hipócrita. Eu me perguntei se talvez estivesse assumindo o peso de muitas responsabilidades. Talvez a pressão da igreja, o ministério da TV, os planos de construção, os orçamentos e constantes viagens fossem demais. Eu me perguntei se deveria desistir. Talvez fosse melhor entregar minha carta de demissão como pastor e deixar outra pessoa assumir. Algumas horas depois, tive uma conversa franca com um amigo próximo. Nós oramos, conversamos e eu me lembrei da verdade. Eu não era hipócrita, eu era humano. Eu era um filho de Deus e eu era amado. As feridas da vergonha podem ser profundas e, como em estradas de chão alameados, você pode ficar preso nelas. Mas tenho boas notícias para você. A vergonha não deve guiar os seus passos, o amor sim. Ame a si mesmo primeiro. Esse amor deve primeiro ser direcionado a nós mesmos, pois a forma como nós amamos influencia a forma como amamos os outros. Mas não fique apenas com minhas palavras. Um especialista da lei certa vez perguntou a Jesus: qual é o maior mandamento? Leia atentamente sua resposta. Amar o Senhor e o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus 22, 37, 39. Jesus resume centenas e centenas de mandamentos, antigos e novos, em uma palavra: amor. Mas há um problema na parte de amar os outros. Precisamos saber como nos amar primeiro. Eu gosto de dizer que precisamos estar bem conosco mesmo, não de uma maneira narcisista, materialista ou egoísta. Estou falando de uma confiança interior inabalável, baseada no que Deus diz sobre nós, não em uma autoimagem distorcida baseada no que o diabo gosta de jogar na nossa cara. Foi você quem teve o caso extraconjugal? Ou sua esposa lhe enganou? Seu filho está lutando com vícios de drogas? Você se sente um fracasso porque não consegue reconciliar sua família? As situações têm um potencial de diminuir nossa capacidade de amor próprio, e o diabo faz tudo para que isso aconteça. Ele gosta de sussurrar frases familiares em nossos ouvidos. Você não é bom o suficiente. Você não é santo o bastante. Você é preguiçoso. Você é indisciplinado. Como pode se dizer cristão se ainda nem consegue ajustar as coisas? Quando nos julgamos indignos, perdemos os tesouros que Deus tem reservado para nós. Isso me lembra da época em que Paulo e Barnabé estavam pregando para uma multidão de praticamente uma cidade inteira. Alguns do povo judeu, com ciúmes de Paulo, montaram uma cena contradizendo tudo o que ele estava dizendo. Paulo não se intimidou, na verdade, ele ficou mais ousado. Ele respondeu às suas artimanhas declarando: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nós voltamos para os gentios. Atos 13, 46. Os judeus foram incapazes de receber de Deus, mas não por causa do pecado, e não por causa de Deus, e nem por causa de Satanás.
Eles eram o problema. Essas pessoas foram impedidas da vida eterna por causa do auto-julgamento. Ame a si mesmo e libere o seu próprio caminho. Às vezes, seu pior inimigo é você. Eu me pergunto quantas bênçãos perdemos porque sentimos que somos indignos. Quantas vezes optamos pela bondade de Deus porque sentimos que não merecemos a manifestação da sua glória. Note que isso não se trata de nós mesmos. Não somos dignos com base em nosso próprio mérito. Somos dignos por meio de Jesus Cristo e somente dele. Uma vez que começamos a reconhecer nosso valor nele, as coisas mudam. Começamos a nos abrir para as coisas grandes que Deus tem reservado para nós, quando não somos capazes de amar nós mesmos. É impressionante como os sussurros da autocondenação nos assombram, dia após dia, noite após noite, por anos a fio às vezes. Não é de se admirar que não possamos compreender plenamente o mandamento de Jesus para amarmos os outros. Quando deixamos as mentiras anularem o amor, isso afeta os que nos rodeiam. Nós tendemos a lançar nossas frustrações, falta de autoestima, vergonha ou culpa naqueles que amamos. Não podemos amar como se nunca tivéssemos sido feridos se não nos amamos. Talvez você saiba exatamente do que eu estou falando. Se você luta contra a depressão, pode se isolar dos outros e, no processo, impedir o crescimento de relacionamentos saudáveis. Se você luta contra a vergonha, pode ter dificuldades em estender a graça aos outros. Se você luta contra a autoestima, pode achar difícil confiar nas pessoas à sua volta. Jesus conhecia muito bem os problemas que adviriam da falta do amor próprio. Foi por isso que ele optou por não responder à pergunta dos escribas com uma bela frase de impacto digna de um post de Twitter. Jesus nos ordenou a amarmos a nós mesmos. Essa não foi uma sugestão, foi uma ordem. À medida que amamos, ficamos um passo mais perto do reino de Deus, que é a justiça, a paz e a alegria. Veja Romanos 14:17. Não se trata de como você se vê. O objetivo não é a autoestima, mas sim a estima de Deus. Não se trata do que você pensa sobre você, e sim do que Deus pensa sobre você. Não importa o que você tenha feito ou o que foi feito a você. Jesus lhe vê como uma maravilhosa obra de arte. Afinal, você vem de uma linhagem de realeza. Eu li recentemente um artigo interessante sobre criação de cavalos e um garanhão notável chamado Tapits. Tapits é um garanhão branco na fazenda Gansway, em Kentucky. Bonito e elegante. Ele é um vencedor de grau 1. Mais importante, porém, ele gerou um número extraordinário de filhos incrivelmente rápidos. Sua primeira safra gerou um campeão e vencedor. Muitos de seus filhos se saíram muito bem em diversas corridas de cavalo de prestígio. Hoje, Tapits é o garanhão mais premiado dos Estados Unidos. O custo para procriá-lo é de $300 mil por acasalamento. Mas ele não é o cavalo mais caro da história. O falecido Storm Katz realizou uma carreira de sucesso de 20 anos como garanhão e, em determinado momento, recebeu uma taxa de procriação de $500 mil. Imagine gastar $500 mil ou perto disso para acasalar cavalos. Quando chega a hora da mãe dar à luz, à primeira vista, o que você recebe pelo seu dinheiro parece um pouco como um roubo. Um potro molhado e pegajoso, tremendo por causa da jornada de nascimento. Ele é fétido e está manchado de sangue. Com seus joelhos nodosos, o animal mal consegue ficar em pé. Porém, mesmo que o cavalo bebê seja pequeno, inseguro, frágil e sujo, os donos ficam boquiabertos. E eles lhe diriam com a máxima confiança que, embora esse potro nunca tivesse corrido ou tivesse um jockey montado em suas costas, cada dólar valeu a pena. Por quê? Porque o cavalo vem de uma linhagem de vencedores. Seu valor não é baseado em suas realizações ou prêmios atuais. Não é considerado digno por causa dos muitos títulos que ganhou. Ele é a realeza viva em pleno fôlego. Nossa linhagem é Jesus Cristo. Nós temos sangue de vencedor correndo em nossas veias. Você pode ter falhado, você pode ter sido deixado de lado. Você pode ter sido esmagado pela vida. Você pode não estar aonde Deus quer que você esteja.
mas você está destinado ao círculo de vencedores. Você é um vencedor pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Veja Apocalipse 12:11. Se você não chegou lá, coragem, Deus deseja tornar-lhe completo. Prepare-se para um novo você. Você já ouviu falar do reality show Extreme Makeover? E quanto ao The Swan? Bom, nessas duas séries de televisão, homens e mulheres comuns passam por cirurgias plásticas, regimes intensos de condicionamento físico e até mesmo tratamento dentários para se transformarem e ficarem mais bonitos. Uma dona de casa cansada que se descuida enquanto cria 3 crianças pequenas passa algumas semanas longe de sua família e retorna transformada. Um homem barrigudo que tinha mais interesse em trabalho do que em se exercitar vai para a transformação e volta parecendo um príncipe encantado. Hoje, os cirurgiões estão assumindo esse tipo de reality show. Séries como Butch e Dr. Miami mostram os detalhes, o antes e o depois da cirurgia plástica, enquanto os pacientes passam pelo bisturi na esperança de se sentirem melhor consigo mesmo. A sociedade coloca grande ênfase nos olhares externos. Todos os anos, os procedimentos de cirurgia plástica aumentam em número. Em 2016, foram realizados 1,7 milhão de procedimentos estéticos cirúrgicos. Isso não inclui 17,1 milhão de procedimentos cosméticos minimamente invasivos, como o botox e a depilação a laser. Antes de começar a jogar qualquer crítica, essa é uma zona livre de julgamento. Não estou envergonhando ninguém que tenha feito ou esteja pensando em fazer um procedimento estético. Eu tenho certeza de que todos temos parte dos nossos corpos físicos que gostaríamos de mudar. Estou escrevendo sobre isso porque acredito que é uma realidade que ecoa nossa condição espiritual. O pecado e a vergonha nos fazem sentir feios, assim como as circunstâncias. Você pode se sentir vazio ou sem valor porque seu casamento está se despedaçando diante dos seus olhos. Você pode se sentir sem esperança porque acabou de perder um filho. Você pode se sentir que as promessas de Deus não são para você, porque suas fiéis orações para romper as cadeias do vícios parecem cair em ouvidos surdos. Se esse é o caso, você precisa de um impulso, você precisa de uma reconstrução total. Felizmente, servimos ao Deus do novo. Deus pode lhe dar um novo visual, Deus pode lhe dar um novo começo, Deus pode lhe dar uma nova vida, Deus pode lhe dar uma nova perspectiva. A maioria dos cirurgiões plásticos, se não todos, mantém um portfólio mostrando seu trabalho em pacientes. Você pode folhear centenas de fotografias e ver em primeira mão o quão melhor as pessoas se tornaram depois de qualquer procedimento pelo qual eles passaram. A Bíblia também está cheia de antes e depois. Jacó, outrora enganador, transformou-se em um patriarca. O homem, possesso por 2.000 demônios, trocou uma vida de tormento pela liberdade. A mulher no poço percebeu sua verdadeira identidade em Cristo, não nos homens. Você precisa de uma reconstrução? Você está levando um excesso de bagagem? Você está vestindo pecados passados? Pense no seu guarda-roupa espiritual por um minuto. O que você veste que está desatualizado, feio e mal ajustado? Se você tem dificuldades para amar a si mesmo como Jesus ordenou, você provavelmente possui muitas roupas inadequadas, como jeans ou os suspensórios da mamãe. Estou falando metaforicamente, é claro. Você pode não perceber, mas alguns de vocês, quando se olham no espelho a cada manhã, vasculham seus guarda-roupas espirituais, perguntam-se o que vestir e dizem: vamos ver, o que temos aqui? Ah, sim, eu fico bem nisso. Eu acho que eu vou vestir a mágoa, pois eu me sinto muito confortável nela. Meu pai me machucou, meu marido me feriu, a igreja me magoou. Sim, isso soa bem. Eu vou usar a mágoa. Ou, onde será que está? Ah, espere, aqui está. Eu sabia que estava aqui em algum lugar.
meu passado. Vou passar o dia revivendo os erros que cometi. Vou me espancar pensando em todos os homens com quem eu já dormi, ou em todas as bebidas que já bebi, ou todas as vezes em que perdi a paciência. Nota: um dia usando o passado é geralmente seguido por uma semana vestido de culpa. Usamos todo tipo de coisas que nos mantêm escravos: vergonha, condenação, decepção, medo, ansiedade, raiva e falta de perdão. Você tem um armário cheio de roupas feias, mas não tem ideia do que vestir? Vou facilitar para você. Jesus quer que você vista a retidão, paz e alegria. Ele quer que você vista o reino de Deus. Ele quer tirá-lo do medo e vesti-lo com uma mente sã. Ele quer tirar o seu remorso e lhe dar misericórdias renovadas. Ele quer livrar-lhe do seu coração partido e lhe curar. Ele quer remover suas fraquezas, seus problemas, seus erros, seu pesar e seu passado e lhe banhar com a graça. As emissoras de TV precisam colocar esses tipos de reconstruções em reality shows. Deus pode reconstruir nossas famílias também. Ele pode tomar as partes antigas, dilapidadas e quebradas dos nossos lares e restaurá-los. Deus pode unir o que foi dilacerado. Ele quer desesperadamente fazer isso, mas isso começa com você.